Classificação dos triângulos. Os triângulos, eles podem ser classificados em relação aos lados. Se o triângulo tiver todos os lados iguais, por exemplo, todos os lados aqui medem 5 centímetros. Se todos os lados forem iguais, esse triângulo é chamado de equilátero. Se apenas dois lados forem iguais e um diferente, tá vendo? Dois lados iguais e um diferente, ele é chamado de isósceles. E se todos os lados do triângulo forem diferentes, forem de tamanhos diferentes, ele é chamado de escaleno, tá bom? Então, o triângulo ele pode ser classificado em relação aos lados e também pode ser classificado em relação aos ângulos. Como assim? Aqui, os ângulos do triângulo, se todos os ângulos forem menores que 90, então, vou colocar aqui, ó, vamos supor que aqui 60, 50 e 70. Se todos os ângulos aqui dentro do triângulo forem menores que 90, ele é chamado de acutângulo. Se tiver um ângulo de 90 graus, 90 graus é representado assim, tá? E os outros de qualquer valor, vou colocar aqui 30 e 60. Se tiver um ângulo de 90 graus, esse triângulo é chamado de retângulo. E se tiver um ângulo maior que 90 graus, vamos colocar aqui que mede 120, e os outros 40 e 20. Se tiver um ângulo maior que 90 graus, ele é chamado de obtusângulo. E lembrando que a soma de todos esses ângulos internos do triângulo tem que ser 180, tá? Independente do triângulo, a soma de todos os ângulos internos precisa ser 180, ok? Então, essa é a segunda classificação. A primeira é em relação aos lados e a segunda é em relação aos ângulos desse triângulo. Então, vamos para um problema para a gente entender aqui. Um triângulo possui dois lados iguais e um ângulo de 90 graus. Esse triângulo é classificado, respectivamente, quanto aos lados e aos ângulos como? Então, vamos lá. Se tem dois lados iguais, ele é o quê? Qual aqui que tem dois lados iguais? Esse aqui, não é? Isósceles. Então, ele é isósceles. Essa é a primeira classificação dele. E aí, tá falando também que ele tem um ângulo de 90 graus. Qual é aqui que tem um ângulo de 90 graus? O retângulo, não é? Então, ele é um triângulo isósceles, ou seja, tem dois lados iguais, e ele também é um triângulo retângulo, porque tem esse ângulo de 90 graus. Então, a resposta correta aqui, no caso, é a letra C, ou seja, isósceles e retângulo, ok? Então, essas são as classificações